Oi pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo de resolução de exercícios da UBFEP. Dessa vez a gente vai estar trabalhando com a questão 7 de nível B de 2015. E ela vai ser uma questão que trata da dilatação linear dos corpos. Tá? O que é dilatação linear? Quando eu vario a temperatura de um corpo, o tamanho desse corpo tende a aumentar, na maioria das vezes. Tá? Quando eu aqueço, por exemplo, uma trena, essa trena ela vai tender a aumentar o tamanho dela. E quando eu resfriar essa trena, ela vai tender a diminuir o tamanho dela. Certo? Então, essa equação aqui, ela vai me falar que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação do material vezes a variação de temperatura. Certo? Mais especificamente no exercício em questão, a gente não vai utilizar ela dessa maneira. Se eu pensar aqui que variação, na verdade, é o comprimento final menos o comprimento inicial, eu consigo chegar numa outra equação que vai ser mais útil para a gente agora. Ó, eu vou substituir ΔL por L menos L0, vai ser igual a L0, alfa, Δθ. Então, meu comprimento final vai ser igual a L0 mais L0, alfa, Δθ. E aí eu chego finalmente que o comprimento final vai ser igual a L0, que multiplica 1 mais alfa Δθ. Então vai ser conveniente para a gente utilizar a dilatação linear dessa forma, que fala que o comprimento final de um corpo vai ser igual ao comprimento inicial dele, multiplicado por 1 mais o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Em um deserto, usa-se uma trena metálica de coeficiente de dilatação linear, alfa, em 1 sobre grau Celsius, calibrada com a temperatura de 25 graus Celsius e que possui N divisões em um comprimento de zero. Calcule o número de divisões da trena necessários para se medir a distância entre dois pontos fixos de distância D igual a L0 durante a noite com uma temperatura de 0 graus Celsius e B durante o dia com uma temperatura de 50 graus Celsius. Explique se o resultado das medições, durante o dia e a noite, serão menores ou maiores do que L0. Então, partindo agora para a resolução do exercício, o exercício me fala que eu tenho uma trena para medir uma distância fixa entre dois pontos D. De tal forma que, a uma temperatura padrão de 25 graus Celsius, quando eu colocar uma trena para medir essa distância, a trena L0, a trena de comprimento L0, vai ter exatamente o mesmo comprimento que essa distância D aqui. Como eu estou num deserto e as variações de temperatura são muito grandes, ele me fala, primeiro, se eu estiver uma temperatura θ de 0 graus Celsius, quantas divisões dessa trena aqui vão ser necessárias para eu medir essa distância D, essa distância entre esses dois pontos. Então aqui, ó, durante a noite, o que vai acontecer? A temperatura vai baixar. Os dois pontos A e B, eles vão continuar a mesma distância de si, certo? Então eles vão continuar a essa distância D um do outro, porque eles são dois pontos fixos, eles não são um corpo, então eles não vão dilatar. Mas a minha trena, o que vai acontecer com ela? Ela agora vai perder um pouco do comprimento dela. Então aqui eu vou ter as divisões da trena que foram diminuídas, porém só com essas divisões aqui eu não consigo calcular essa distância D. Eu não consigo medir essa distância D. Então eu vou precisar o quê? De mais algumas divisões. Então eu precisaria de uma trena maior para medir essa distância. Então o que a gente busca aqui é medir exatamente quantas divisões vão ser necessárias para eu calcular essa distância aqui a uma temperatura de 0 graus Celsius. Tá? Então, inicialmente, quantas divisões a minha trena tem? Ela tem um valor N de divisões, certo? E quantas divisões são necessárias para calcular essa distância D aqui? Bom, cada divisão, eu vou dizer que tem um tamanho Nzinho 0. Tá? De forma que
nzinho0 vezes n vai ser exatamente igual a essa distância d, que é igual justamente a L0, certo? Já na situação em que eu tenho uma temperatura a 0 graus Celsius, cada divisão aqui vai ter um tamanho que eu vou chamar de nzinho 1, certo? E aqui eu vou ter que agora o número de divisões que eu tenho nessa trena vai ser P. Tal que P vezes nzinho 1 vai ser justamente igual a B. E como é que eu calculo o tamanho desse nzinho 1? Através justamente da dilatação linear. Tá? Porque aqui o comprimento total dessa trena agora é L1. Então eu consigo calcular L1 através da L0, 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? Aqui é calibrado para uma temperatura de 25 graus Celsius. Então a variação vai ser de 25 até 0. Logo, menos 25 graus Celsius. Então L1 vai ser igual a L0, que multiplica 1 menos 25 alfa. E o que é esse L1? Se eu pegar essa medida pequena aqui, N1, e multiplicar pelo número de divisões que a trena tem, certo? Sem contar essas divisões a mais aqui que eu vou precisar para medir essa distância de A até B, pegando só as N divisões que ela já tem naturalmente, então aqui N1 vezes as N divisões da trena vai ser justamente igual ao L1, que é o tamanho comprimido dessa trena. Só que L1 é L0, que multiplica 1 menos 25 alfa, certo? De forma que o N1 vai ser igual a L0, que multiplica 1 menos 25 alfa, sobre Nzão. Tá? Então eu descobri quanto que vale esse Nzinho 1. Então eu consigo calcular quantas vezes eu consigo repetir o N1 para que eu obtenha o comprimento D. Certo? De forma que eu vou precisar repetir N1 P vezes, tá? Para que eu obtenha P sobre N1. Então o número P de vezes que eu vou precisar de divisões aqui vai ser D sobre N1. Então o meu D vai ser igual a L0 e multiplica 1 menos 25 alfa. Isso daqui sobre Nzão. E aqui tem um porém. Eu não falei que o D ele é uma distância fixa. Quando eu tinha o D a 25 graus Celsius, ele tinha o comprimento exatamente igual a L0. Então esse D e esse L0 na verdade são iguais. Vai cortar aqui. Logo, o meu P na verdade vai ser N sobre 1 menos 25 alfa. Certo? Então o número P de divisões que eu vou precisar aqui para medir essa distância D é N sobre 1 menos 25 alfa. E o exercício pede para a gente interpretar esse resultado e verificar se esse número P vai ser maior ou menor do que o número N de divisões que a gente tinha quando a trena estava calibrada. Tá? Então aqui, o número alfa ele é um número muito pequeno. Tá? Para metais principalmente, ele é um número muito pequeno, porque o metal é um sólido. Tá? Então esse 25 vezes um número muito pequeno vai dar um número muito pequeno. E 1 menos esse númerozinho aqui, tá? Vai gerar um número que está entre 0 e 1. Então o resultado disso aqui vai ser um número que é maior do que 0 e menor do que 1. E quando eu divido qualquer coisa por um número que está entre 0 e 1, o resultado disso vai ser um número maior do que n. Tá? De forma que P, então, vai ser maior
do que esse N padrão que a gente tem. Certo? Então eu vou precisar de um número maior de divisões da trena para poder medir de A até B. Que faz sentido, certo? Se a trena encolheu, eu preciso de mais pedacinhos da trena para medir a distância D. Tá? Agora ele pede para eu calcular quantas divisões vão ser necessárias durante o dia, onde a temperatura vale 50 graus Celsius. Certo? Então, de novo, os dois pontos A e B são uma distância fixa entre si, que eu chamo de D. E a minha trena, agora, ela foi aquecida. Então ela vai ter um tamanho que eu vou chamar de L2, que é maior do que esse tamanho D. E eu vou precisar então de um número menor de divisões para poder medir esse tamanho D aqui, certo? Lembrando de novo que N0 vezes um número de divisões vai ser exatamente igual a D, que é igual ao comprimento inicial, certo? Do mesmo modo, se eu pensar aqui, o N2, que é o tamanho de uma divisão só, vezes o número de divisões total, que é N, vai ser igual a L2. Mas o que é o L2? O L2 ele é igual a L0 multiplica 1 mais 25 alfa. Por que é o 25? Lembra, a variação de temperatura. Tá? Seria 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura aqui? De 25 até 50. Então ele variou mais 25, aumentou 25. Certo? Então isso aqui que é o meu L2. Eu consigo dizer que o L2 é igual a L0, que multiplica 1 mais 25 alfa. De forma então que o N2 vai ser igual a L0, que multiplica 1 mais 25 alfa, dividido por Nzão. Certo? E aí eu descubro quanto que vale uma divisãozinha dessa aqui. E olha só, eu vou precisar de um número Q de divisões, certo? Um número Q de divisões, Q vezes essa divisãozinha aqui, N2, para gerar o comprimento D. Então Q vezes N2 vai gerar meu comprimento D. De forma então que o Q, na verdade, vai ser D sobre N2. Então aqui o meu Q vai ser igual a D sobre o N2, que é L0, 1 mais 25 alfa sobre Nzão. Então, de novo, lembrando que quando eu tenho 25 graus Celsius, o D vale L0. Então, D e L0, na verdade, são a mesma coisa. Tudo bem? E aí, o meu Q, finalmente, vai ser N sobre 1 mais 25 alfa. E de novo, 1 mais alguma coisa vai ser um número maior do que 1. Quando eu divido esse N aqui por alguma coisa que seja maior do que 1, eu vou gerar um número menor do que N. Certo? De forma então que Q é menor do que N. E de novo o que faz sentido. Porque como a gente tinha pensado aqui, a minha antena vai aumentar de tamanho. Então eu preciso de um número Q que seja menor do que N de divisões para chegar no tamanho D. Certo? E aí, tem mais uma interpretação que a gente precisa fazer, e eu vou apagar o quadro aqui de novo e a gente já volta. Então agora, para a gente fazer a nossa análise final do problema, eu desenhei aqui as três situações: a 25 graus Celsius calibrada, a trena a 50 graus Celsius durante o dia e a trena a 0 graus Celsius durante a noite. Certo? Então primeiro,
quando eu estou nessa situação aqui, repara, o meu comprimento D, ele vale exatamente L0, certo? Então, se por um acaso essa trena aqui, eu vou colocar um valor aqui para ajudar a gente a pensar, se essa trena tem 1 metro de comprimento, certo? Essa trena aqui tem 1 metrinho de comprimento, o meu D tem 1 metro, certo? Então, quando está calibrado a 25 graus Celsius, eu vou medir esse D como 1 metro, porque essa trena está bem calibrada. Porém, agora, olha qual é o problema que a gente tem. Quando eu estou a 50 graus Celsius, essa trena vai dilatar. Então, ela vai continuar marcando de 0 até 1 metro, porém, esse 1 metro ele está dilatado, tá? Então, o que vai acontecer? A distância de A até B, o Dzinho aqui, ele permanece a mesma coisa, porém minha trena aumentou de tamanho. Ou seja, a medição que eu vou fazer dessa distância AB aqui vai ser menor do que a medição de 1 metro que eu fiz quando estava calibrada, tá? Do mesmo modo, de noite, a minha trena ela vai diminuir de tamanho, porém ela vai continuar marcando de 0 até 1 metro. Então o que vai acontecer? A distância D, ela é fixa, ela não mudou. Porém, minha trena diminuiu de tamanho. Então o que vai acontecer? Eu vou precisar de mais um tequinho aqui para poder medir a distância AB. Ou seja, a minha distância D, ela vai ser maior do que 1 metro para essa trena aqui que foi comprimida, certo? Então, a última análise do exercício que a gente fizesse é isso aí. Explicar se as medições iam ser maiores ou menores no dia e na noite. Então, aqui, ó, durante o dia, a distância D vai ser medida como menor do que 1 metro. Durante a noite, a distância D vai ser medida maior do que 1 metro. E, quando está calibrado, a distância D tem o mesmo tamanho da trena de 1 metro. Tá? Mas 1 metro aqui é só para a gente entender, basicamente, como é que... entender mais fácil esse raciocínio. Na verdade, o jeito certo seria dizer que aqui D vale L0, aqui o D vai ser menor do que L0, e aqui o D vai ser maior do que L0. Mas eu coloquei fingi que o D era 1 aqui, na verdade eu fingi que o L0 era 1, para a gente conseguir compreender melhor esse raciocínio aqui. Beleza? Então esse foi mais um exercício da UBFEP 2015. Se você quiser ver mais vídeos como esse, vai ter aqui embaixo na descrição do vídeo uma playlist cheia de resolução de exercícios. Além disso, também vai ter um PDF com a prova resolvida para você que quer estudar para a UBFEP. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.